A paz de Deus, querida Irmandade. Meu nome é Cristina, eu moro na cidade de Campo Verde, Mato Grosso. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Eu agradeço e louvo a Deus pelo desejo maravilhoso que Ele tem colocado no meu coração de contar as obras que Ele tem feito na minha vida, porque grandes têm sido as obras que Deus tem feito na minha vida. Não porque eu mereça, mas porque Ele é maravilhoso e Ele é bom. Glória a Deus. Irmandade, eu quero contar que eu tenho um bebê, né, de 4 anos. O nome dele é Geraldo Asher. Ele foi um filho que o Senhor me presenteou, né? Glória a Deus. A minha filha também, o Senhor que me presenteou. Mas o Geraldo Asher, eu não tinha planos nenhum, né, de ter mais um filho, né? Eu tinha muitos medos. E Deus achou graça em me presentear com ele. Eu ainda não servia a Deus, né? Mas foi através do nascimento dele, o Senhor começou a operar uma grande obra na minha vida. Um dia eu estava até na casa de uma amiga da nossa família, né? Que ela sempre chamava minha mãe de mãe, falava que eu era irmã dela. E tinha um rapaz lá, né? E ele era desviado de uma igreja. E eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. E eu estava muito, assim, revoltada, muito chateada, né? E aí eu falei para ele assim, Juliano, canta um louvor que você sentir no seu coração, para mim ouvir, eu tô com a minha alma tão aflita. Canta alguma coisa. E, e ele olhou para mim assim e falou: "Ah, eu tenho vergonha". Eu falei: "Mas canta alguma coisa". E ele falou: "Ah, então eu vou cantar um hino". Aí ele cantou um louvor que Deus fala assim que é tudo que tá chegando novidade na nossa vida, que é um trabalhar dele, mas que ele tá nos sustentando, né? Tá cuidando da gente. É ele que estava cuidando de mim. Deus estava permitindo aquele momento, estava me preparando, né? Porque ia chegar novidade. E foi falando aquelas palavras lindas do hino, e Deus foi falando na minha alma, eu senti muita alegria, né? E como eu disse, eu ainda não estava servindo a Deus, né? Eu era muito vaidosa, então uma das minhas maiores aflição era eu ficar grande, né? Meia gordinha, né? E as minhas roupas não servir, porque, né? A gente, quando serve ao mundo, a gente é muito cheio de vaidades, a gente se enche, né? Mas Deus é guarda fiel, Deus sabe de todas as coisas. E aí ele cantou esse louvor e eu fiquei com aquele louvor no meu coração. Voltei para casa e a gravidez foi uma gravidez de risco, foi muito difícil. E quando eu tive o meu filho, eu não consegui dormir mais. Fiquei uns 7 dias sem dormir. Mas eu ainda não estava servindo a Deus. E aí, quando chegou mais ou menos no sétimo dia, que todo mundo dormia, eu não dormia, eu clamei ao Senhor, né? À noite, quando eu vi que todo mundo foi dormir, meu esposo, minha filha, a gente orou, né? Porque a gente sempre teve o hábito de orar. Mesmo a gente estando no mundo, a gente sempre teve temor de Deus, né? A gente orou e aí fez aquele silêncio, e daí eu comecei a gritar e falar para Deus que eu queria dormir, que a minha cabeça estava doendo e eu precisava dormir. E Deus, a partir daquele dia, Deus me deu um sono maravilhoso, né? Mas aí eu não conseguia amamentar o meu filho. Eu tinha muita dificuldade, porque quando eu era mais jovem, aconteceu um acidente, né? Eu morava na fazenda e uma vaca me deu uma cabeçada no seio e eu tive que fazer uma cirurgia no seio, então eu tinha muita dificuldade, eu sempre tive muito medo, né? Muito trauma, assim. E aí eu peguei e não consegui amamentar minha filha direito e meu filho foi a mesma coisa. Na verdade, parece que foi até mais sofrido ainda do meu filho, né? Porque eu já tinha medo, porque eu tinha sofrido muito da minha filha, tentando amamentar e não conseguia. E aí eu comecei a clamar a Deus também. E, na verdade, no começo eu não queria dar de jeito nenhum. Eu tirava o leite do meu esposo, colocava na chuquinha, meu esposo dava pro neném, mas eu mesmo não tinha coragem de deixar o neném mamar, né? Eu tinha muito medo. E aí, quando chegou um dia, o meu irmão foi lá em casa, né? O meu irmão, servo de Deus, glória a Deus. Ele e minha cunhada orou por mim, né? Deus tomou ele poderosamente e ele profetizou na minha vida. Falou: Tina, eu vou lá, vou comprar uma pomadinha, e você vai passar no seu peito, você vai conseguir amamentar o neném. E para honra e glória do nome do Senhor, a partir daquele dia eu consegui amamentar o meu filho. E eu amamentava o meu filho, sabe? No começo eu ficava com medo, porque o meu medo era muito grande, mas aí começou a não doer.
e eu consegui amamentar o meu filho, mas quando meu filho fez os 4 mesinhos, tudo que eu ia comer, eu dava um pouquinho na boca dele. E as pessoas falavam pra mim assim: Cristina, você é doida? Não pode, ele é um bebezinho. Mas eu sentia que eu tinha que dar, né? E aí, quando ele fez 6 mesinhos, o dia que ele fez 6 meses, um pouco antes começou a dar uma febre nele de repente. Ele dava uma febre de quase 40 graus e ele até suava. Ele mamava e já dava aquela febre nele. E aí eu peguei, fui no hospital, fez um monte de exame nele e ele não tinha nada. Aí o médico pegou e falou: vamos consultar você? Foi ver, eu tava com pneumonia. Ele passou um antibiótico, eu tomei o antibiótico. Aí quando o neném fez 6 meses, no dia que ele fez 6 meses, eu tive que voltar no médico de novo. E aí quando eu cheguei lá, o doutor falou: você não melhorou, você piorou. Eu acho que a gente vai ter que te internar, né? Aí eu peguei e falei: não, doutor, eu tenho criança pequena, não dá não. Eu preciso ficar em casa porque eu tenho 2 crianças. E aí ele pegou e falou: então vamos fazer assim, você vai para casa, né? Mas você não vai amamentar mais seu filho, você não pode mais amamentar o seu filho, porque esse antibiótico é muito forte, né? E aí você tem os cuidados e você não amamenta ele mais. Na hora que o médico falou isso pra mim, eu fiquei tranquila, eu falei: tá bom, tudo bem, nem pensei em nada. E como eu tinha dado mamado um lado antes, a gente tem esse hábito, né? A gente tem que dar mamar de um lado, depois do outro. Então eu tinha dado mamar justo do lado assim. Eu creio que foi do lado que não era operado. Então o outro lado estava maior já, né? Porque eu tinha bastante leite. E a hora que eu cheguei no portão aqui de casa, né? Porque eu moro bem pertinho do hospital. O Geraldo veio pedir peito, né? Ali na frente. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Quando ele pediu mamar, eu lembrei, né? Que eu não podia mais mamar pra ele. E naquela hora, sabe, me deu um desespero, irmãos. Deu um desespero tão grande. Eu já desci do carro, abri o portão. Eu não falei nada pro meu esposo, eu só entreguei o neném pra ele e vim direto pra dentro, né? Dobrei meu joelho e falei pra Deus. Falei: Senhor Deus, tem misericórdia de mim. O Senhor sabe como foi difícil para me amamentar o meu filho, né? O Senhor sabe como foi difícil. O Senhor me libertou, me deu condições de dar mamar para ele e agora eu não posso mais dar mamar para ele. Ele quer mamar, não dói mais, mas eu não posso dar. E Deus entrou com providência na hora. Eu falei: Senhor, não deixa ele pedir peito para mim, não deixa, Senhor, não deixa ele querer mamar, não. E a partir daquele momento, Irmandade, para honra e glória do nome do Senhor, meu filho nunca mais pediu peito. Aí, como a gente às vezes quer testar, né? Porque nós somos humanos, né? Às vezes eu tentava oferecer para ele e ele sentia até ânsia, sabe? Ele não queria mais, ele não mamou mais, não quis mamar mais. Eu fiz o tratamento certinho, mas aí passou uns 3 dias. Eu saí, mas meu esposo, ele já não tava mamando mais, e como Deus já tinha me tocado para começar a dar comidinha para ele, as coisinhas para ele, então ele nem sentiu muita diferença, ele comia outras coisas, né? Já tava, e o dia que fez 6 meses, então já podia dar outras coisas, já dava outro tipo de leite para ele, então tava tranquilo, então não tinha problema, né? Graças a Deus, ele não sentiu falta porque Deus fez essa obra. Aí a gente saiu depois uns 3 dias, mas meu peito tava assim muito inchado e doendo demais. Eu não sei se todo mundo sente aquela dor, mas eu sinto que, igual eu falei, eu tive esse acidente, né, quando eu era muito nova, então eu já tinha muito, muito medo, muito trauma, né? Então eu sentia muita dor. E a gente saiu, eu e meu esposo, e aí meu esposo brincando comigo assim, veio e deu um tapinha no meu ombro. Quando ele deu um tapinha no meu ombro, nossa, doeu muito meu peito, doeu muito, e na hora assim já me deu vontade de chorar. Aí eu fiquei quieta, aí a gente chegou em casa e como eu já tinha aprendido, eu já entrei direto e fui pro quarto. Dobrei meu joelho e falei: Senhor, tá doendo, Senhor, eu não consigo, o Senhor sabe o tanto que dói. Expliquei para Deus, Deus me libertou na hora, Irmandade, glória a Deus. No outro dia eu já acordei sem sentir dor, sabe? Glória a Deus, e fiquei bem, graças a Deus. E aí só que ficou um maior do que o outro e eu fiquei muito triste. E eu lembrava assim daquela passagem de Cantares, né, da Bíblia, né, que tem umas partes lá, a Irmandade deve saber, lógico, a Irmandade lê a Bíblia e sabe, né? E aí eu falava: Senhor, eu quero que seja igual. Eu não quero que fica um peito maior do que o outro. Eu já tenho esse trauma, ainda vou ter que conviver com isso. Tem misericórdia. Irmandade, no outro dia
acordei também, já estava tudo normalzinho para honra e glória do nome do Senhor, né? Glória a Deus. Eu peço perdão a toda a irmandade, às vezes de estar falando, contando essa obra, mas foi uma obra que Deus fez na minha vida e eu senti muita alegria em contar, né? Porque Deus, ele sabe da necessidade de cada um, Deus sabe de todas as coisas. Eu peço perdão, né? Se algum dos irmãos se sentir ofendido de alguma forma, de alguma coisa que eu falei, né? Me perdoa, mas é para o nome de Deus ser glorificado, né? Nós estamos todos cobertos no sangue de Jesus e as obras que Deus faz, nós não podemos nos acovardar de falar o que Deus faz na nossa vida, ainda mais se Ele tocar no nosso coração, né? Glória a Deus, eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu agradeço a cada um dos irmãos que para ouvir o testemunho, cada um dos irmãos do canal que para colocar os testemunhos aí, que esses testemunhos têm muito me edificado na presença de Deus. Muitas vezes, um momento de grande aflição, né? Eu ouço um testemunho, o Senhor alegra a minha alma, o Espírito Santo de Deus visita, né? A minha alma, eu fico feliz na presença de Deus. Grande tem sido as provas, mas maior tem sido a vitória de Deus na nossa vida. Então, eu agradeço a Deus por tudo, peço oração a cada um dos irmãos. Não esqueça, irmandade, de orar ao nosso favor, para o Senhor vir continuar nos sustentando na presença dEle. E se eu esqueci de falar alguma coisa, me perdoem também, viu? Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado.